Shalom, shalom, paz e graça, que o Eterno te abençoe. Mais uma noite nós estamos aqui para poder falarmos da palavra do Senhor. E hoje o Senhor tem uma palavra gostosa. Se foi boa para o meu coração, tenho certeza que vai ser boa para o teu coração também. Antes de tudo, se inscreva lá no meu canal, ative a notificação e deixe seu like e compartilhe, tá bom? Em nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer algo interessante para você hoje do que o Senhor ele falou no meu coração. Eu não coloco vídeos todos os dias, né? Eu posto quando eu sinto no coração, eu sinto de Deus em falar, e aí eu faço esse vídeo. Mas e hoje no meu secreto, essa palavra é uma palavra muito conhecida. Ela vem falando muito comigo e hoje do nada eu peguei ela assim e aí li de novo e senti tudo aquilo que o Senhor já tinha falado comigo. E eu senti de Deus no coração em trazer essa mensagem para você. E antes de tudo, eu quero te dizer que você não é uma casa. Que você não está nesse mundo simplesmente para viver nesse mundo. Que você não nasceu simplesmente para nascer e depois morrer. Você não foi feito por acaso. Você tem um sentido de vida. E o sentido de vida que você tem vai muito além do que você pensa, do que você imagina, ou até mesmo do que as pessoas acham de você. Eu quero te dizer que Deus ele te escolheu. Deus ele te escolheu com um propósito. Deus ele sonhou com você aqui neste mundo. Então a sua vida ela é importante para o Senhor. A sua vida ela é importante para outras vidas, para outras pessoas. A palavra diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E é por isso que nós somos importantes para o Senhor. Porque quando nós vivemos no princípios de Deus e vivemos debaixo dessa palavra que nós somos a luz e o sal para dar gosto naquilo que não tem gosto, para trazer uma luz em um lugar, em uma geografia onde não tem a luz. Você é importante. Por mais que você esteja sendo oprimido, por mais que você esteja passando por dificuldades, mas você é importante. Não esqueça disso. Você é importante e você não é uma obra do acaso. Deus ele te escolheu. E mediante a esse contexto, o livro de Salmos, capítulo 139, o salmista Davi ele vem se expressar de uma maneira assim tão gostosa, tão interessante nesse capítulo. E é algo assim que toca no nosso coração, que chamou a minha atenção. Eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção também. É por isso que eu disse que você não é uma obra do acaso, que você foi escolhido pelo Senhor. Vamos ler? Salmo 139, a partir do versículo 13, diz assim para nós: Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido com as profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, o salmista, se você for ler o capítulo, começar do versículo 1 até o capítulo todo, você vai ver que o salmista ele se encontra na geografia de um início de uma formação e ele vê o quão importante ele é para o Senhor. E nós percebemos que ele diz: Senhor, o Senhor é terrível, Deus.
Eu vejo aquela expressão do salmista, me coloco na posição dele, ele diz assim: o Senhor é terrível. Porque o Senhor estava lá. O Senhor me viu no ventre da minha mãe, até mesmo antes de ser formado ou antes de ser um feto, o Senhor me conhecia. Quando minha mãe estava grávida, o Senhor estava lá. Quando minha mãe estava no hospital, o Senhor estava lá. O Senhor estava a todo tempo me vendo. O Senhor estava te vendo a todo tempo, a todo instante, a todo momento, a todas as circunstâncias da tua vida. Deus, Ele está te vendo. E aí eu vejo o salmista se expressar e dizer assim: o Senhor é terrível, o Senhor já me fez vencedor antes mesmo de ser gerado, antes mesmo de ser formado. O Senhor me fez vencedor dentro do ventre da minha mãe. Sabe por quê? Sabe por que Deus, Ele já te fez vencedor no ventre da tua mãe? Em um casamento, quando um casal eles se relacionam, e diante daquele processo de relacionamento, os espermatozoides. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Todos esses espermatozoides são vidas. São milhões e milhões e milhões, são muitos. E todos eles são vidas. E todos eles têm um lugar, eles têm um destino para poder chegar. E esse destino é o óvulo. E somente diante desses milhões, só um tem acesso à entrada. E esse um é você. Esse um fui eu no ventre da minha mãe. Esse um foi você, que Deus ele te escolheu. Então é por isso que você já é vencedor, você já nasceu vencedor. Porque você não desistiu, porque se você for estudar sobre essa questão, os espermatozoides, alguns morrem num caminho. É uma luta constante, eles lutam dentro de si mesmo para poder chegar, é uma correria. É como se fosse uma corrida, uma competição. Quem chegar primeiro e entrar. Porque quando entra, se fecha aquela porta e ninguém mais entra. Então todos morrem depois que um entra. Você é tão importante, querido. Você é tão, mas tão importante. E quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, eu vejo a expressão de Davi, o Senhor é terrível, o Senhor me formou, o Senhor me conheceu antes de ser um feto. Eu não sou uma casa. Você não é a casa. E tem muitas pessoas que se passam, que mesmo sendo cristão, mesmo estando diante do Senhor, mas acham que a sua vida não tem sentido. E eu tô aqui nessa noite para te dizer que a sua vida, ela tem muito, muito sentido e muito valor diante do Senhor. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, o que importa é a forma de como Deus ele te olha. É a forma de como Deus ele te vê. É a forma de como... Você já parou para perceber o que pensa a mente de Deus sobre você? O que pensa a mente de Deus ao seu respeito? Deus ele é maravilhoso. Deus ele é lindo. Deus ele é maravilhoso, querido. E tem mais. Quando Davi ele se expressa nessa palavra, né? Ele diz: Senhor, o Senhor me viu, o Senhor estava ali naquele momento, o Senhor me conheceu, o Senhor colocou o meu nome, o Senhor escolheu o meu nome, o Senhor sabia a geografia que eu ia viver, o Senhor já sabia o desenho da minha vida, do que eu ia passar, do que eu estou passando agora, o Senhor já sabia de tudo. Aí me falhou a memória agora a palavra, mas tem uma palavra que o Senhor diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Eu não pedi para vir ao mundo. Você também não pediu para nascer, porque você não teve essa opção, você não teve essa escolha.
Também não foi minha mãe, nem meu pai, nem sua mãe, nem seu pai. Foi Deus. Foi plenamente Deus que te escolheu. E você não pode ter dúvida disso. Que você não é órfão. Que você tem um Pai que estás no céu, atento a todo tempo e momento por você. Você tem um Pai. Olha o que Jesus disse no livro de João. No livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. A palavra de Yeshua. Yeshua declarou essa palavra. E eu te pergunto, o porquê você está aborrecido? O porquê você está angustiado ou contrito? Aborreceu a Cristo primeiro. E mesmo sendo aborrecido, mesmo sendo traído, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo desmoralizado, mas ainda assim ele funcionou como filho a todo tempo. Jesus ele não foi conhecido como filho de Deus porque Deus era seu pai, mas sim porque ele funcionava como filho. E hoje você precisa entender, eu não sou órfão, eu tenho um Pai que estás no céu, que cuida de mim, que me escolheu para estar aqui. Se eu estou, o mundo pode estar trazendo circunstâncias sobre a minha vida, mas eu compreendo e hoje eu entendo que eu tenho um Pai. Que eu não estou no mundo para simplesmente viver e morrer. Eu estou aqui para cumprir um propósito estabelecido. E esse propósito, ele é espiritual. Não é um propósito físico. É um propósito eterno, espiritual. Porque nós temos que nascer de novo. Você nasce a primeira vez, mas por que nós temos que nascer de novo? Porque nós temos que ser reconhecido no mundo espiritual por um Pai que é espiritual. Eu quero que você fique com essa palavra nesta noite. Que Deus te abençoe poderosamente, que você receba essa palavra no coração e que você perceba que você não é órfão. E que você não é uma pessoa que veio simplesmente ao mundo para viver. A sua vida ela tem sentido. E o sentido da sua vida, ela vem do céu. Não ligue para as coisas que vêm da terra. Se conecte, fique conectado com as coisas que vêm do alto, com as coisas que vêm de Deus. O Espírito que está sobre mim, que está sobre você, é um Espírito que nos traz uma revelação profunda, uma revelação eterna, uma revelação dos céus. Aquele que não é espiritual, ele não pode compreender as coisas espirituais do reino de Deus. E se eu tenho, e se você tem esse Espírito, essa presença do Cristo revelado, do Cristo vivificado em nós, se nós somos regenerados pelo Espírito, você tem uma entrada no céu. Existe uma porta no céu, onde você tem acesso direto com o Pai. Jesus Cristo, Yeshua, ele nos deu esse privilégio. Ele trouxe de volta para nós uma reconciliação que o homem perdeu. E devido a todo o propósito que ele aceitou, hoje eu e você temos acesso ao Pai. Você não é órfão. Você não está só. Você não é um acaso. Deus, ele te escolheu para viver nesta terra. Mas lembre-se, você está na terra, mas você não pertence a ela. O seu lugar é o céu. Viemos de Deus e é para Deus que eu e você vamos voltar. Vamos voltar para o Pai. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite em nome
Jesus.